A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Iniciaremos o estudo da primeira carta de João, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Nosso tema, o verbo da vida e a comunhão com Deus. A primeira carta de João tinha de ser escrita. Havia uma ameaça pendente sobre a vida e a fé da igreja. Essa ameaça tinha de ser confrontada. Caso contrário, as consequências seriam desastrosas. Essa ameaça decorria de uma linha de pensamento já considerada antes, conhecida como gnosticismo. O gnosticismo era uma tentativa de explicar o pecado, o sofrimento e o mal presentes no mundo. Começava com o pressuposto de que toda matéria é essencialmente má, somente o espírito é bom. Assumia que tanto a matéria como o espírito eram eternos, que existiam desde o e antes do princípio de todas as coisas. Consequentemente, o mundo foi feito dessa matéria essencialmente má. Deus não poderia ter tocado ou manejado a matéria. Assim, ele não seria o criador do mundo. Deus usou uma série de emanações dele para criar o mundo. Da mesma forma, Deus não podia ter se encarnado em algo essencialmente mau. É por essa razão que João insiste que Jesus veio em carne, que ele é ser humano real. Em 1 João 4:2 lemos: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João, os testes da fé e da vida. A primeira epístola foi escrita em torno de 3 temas principais: luz versus trevas, amor versus ira e verdade versus erro. Essas 3 linhas de pensamento surgem e desaparecem com frequência na carta. O esboço proposto na estrutura de 1 João está fundamentado nas lições principais de cada seção, embora o leitor cuidadoso possa verificar que os 3 temas estão interligados. Nos dias atuais, quando muitos cristãos pensam que têm comunhão com Deus, mas não a têm, e quando muitas pessoas religiosas pensam que são verdadeiros filhos de Deus, mas não o são, é importante que apliquemos os testes sugeridos pela primeira epístola de João e examinemos com cuidado as nossas próprias vidas, a fim de verificar se somos aprovados nesse teste. A data. Dispomos de pouco material específico para datar 1 João. A tradição indica que João desenvolveu um ministério muito importante em Éfeso. A epístola geralmente é situada no contexto desse ministério. A relação íntima com o Evangelho de João requer uma data próxima daquela que o Evangelho foi escrito. A maioria dos autores que assumem uma autoria comum para o 4º Evangelho e para 1 João datam a epístola em meados do ano 90. O autor, o Espírito Santo, usou o apóstolo João para dar-nos o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Essas 3 obras são complementares entre si e nos dão um quadro descritivo completo da vida cristã. No Evangelho de João, há ênfase na salvação. Na história passada, Cristo morreu por nós, o Verbo se fez carne. Nas epístolas de João, há ênfase na santificação, experiência presente
Cristo vive em nós. O Verbo se torna real em nós. No Apocalipse de João, há ênfase na glorificação, esperança futura, Cristo vem a nós, o Verbo conquistador. No livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, tem um comentário interessante a respeito da autoria, época e local. Diz assim: se os critérios de vocabulário e de estilo são, porventura, adequados à atribuição de autoria, essas 3 breves cartas devem ser atribuídas a um só autor, que escreveu também o 4º Evangelho. Todos esses escritos foram provavelmente produzidos mais ou menos na mesma época e local. A primeira epístola começa por meio de um resumo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de vida. Isso a gente vê em 1 João 1:1. E segue. Como alicerce para a sua aplicação da verdade, esse sumário pressupõe o 4º Evangelho tanto em conteúdo quanto em seu vocabulário, e as similaridades persistem ao longo de toda a epístola. O propósito afirmado na primeira epístola: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Leva o leitor um passo adiante do Evangelho quando este declara: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O Evangelho foi escrito para despertar a fé. A primeira epístola joanina foi escrita para estabelecer a certeza. Dando continuidade, a gente vê em João que ele estabeleceu alguns propósitos para escrever a primeira epístola. Vejamos o primeiro: para que possamos ter comunhão. Comunhão é o tema-chave dos 2 primeiros capítulos. Comunhão tem a ver com a nossa comunhão com Cristo, não com a nossa união com Cristo, que significa filiação. A nossa comunhão diária pode mudar, a nossa filiação permanece sempre a mesma. Comunhão tem a ver com uma situação do ser, filiação tem a ver com a natureza e o estado do ser. Segundo, para que possamos ter alegria. No capítulo 1, no versículo 4, diz a palavra alegria, gozo. É usada apenas nesse versículo, mas a bênção da alegria é percebida em toda a carta. A alegria, gozo, é o resultado de uma comunhão íntima com Cristo. O conteúdo de 1 João, a realidade de Jesus Cristo. Logo ao início da sua carta, João trata do problema do gnosticismo, ao afirmar que Jesus Cristo era uma pessoa real, tão concreta que podia ser apalpada com as mãos. Os crentes não deviam ter dúvida alguma e podiam se regozijar pelo fato de Cristo ser real. João afirma que o Cristo que ele pregava era audível, visível e tangível. Nós vamos agora para um detalhamento, da epístola, mais focado na comunhão com Deus.
João, 1 João, né, logo no início, trata da autoridade do escritor como testemunha ocular dos fatos do Evangelho, sendo visto, ouvido e tocado. Aquele que foi desde o princípio. Seu objetivo ao escrever sua mensagem, se quisermos ter comunhão com ele, devemos andar em luz como ele é luz. Há características humanas que aparecem em todos os grupos, independente da sua experiência com Deus. A disposição de estar juntos é uma delas. Na igreja, geralmente chamamos isso de comunhão. Pode-se observar com facilidade que também os descrentes têm certo prazer em estar juntos, em ter comunhão. As pessoas se reúnem num bar, num campinho de futebol, numa reunião de venda de vasilhas, de produtos de beleza, numa igreja e assim por diante. O fato é que, da mesma forma como o sol nasce sobre maus e bons, até aqueles que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Temos todos a marca da vida social. Queremos estar juntos, formar famílias e participar de grupos sociais. Do outro lado, se comunhão não é marca única daqueles que estão no Evangelho, mas de todas as pessoas, há, porém, algo que faz diferença entre os ajuntamentos naturais e a comunhão verdadeira. Que diferença há entre uma reunião de pessoas fora da igreja e aquela que acontece em nome do Evangelho em uma igreja? Em 1 João 1, de 1 a 4, nos ensina que a verdadeira comunhão é resultado de um encontro pessoal com Jesus, o Verbo da vida. Encontramos nele os fundamentos de uma comunhão verdadeira e aprendemos aquilo que pode nos dar alegria completa, resultado da transformação que o Evangelho opera em nossa vida. Vejamos alguns tópicos dessa verdadeira comunhão. Primeiro, raízes da verdadeira comunhão. Experiência real e pessoal com Jesus. Apenas aqueles que tiveram experiência real e pessoal com Jesus podem promover a comunhão verdadeira. O que vimos e ouvimos. Da mesma forma como no direito secular, procura-se uma testemunha-chave que tenha verdadeiramente presenciado o fato e conte como ocorreu. Também se espera que o Evangelho seja contado por aqueles que de fato viram o Senhor. Ainda que seja importante a fé de nossos pais ou dos missionários do passado ou do pastor da igreja, o Evangelho é comunicação de vida pessoal que o cristão tem para transmitir aos outros. A igreja é a comunhão dos salvos, o corpo vivo de Cristo. Enquanto não temos uma experiência pessoal e profunda com Deus, não há o que dizer ao mundo e não há comunhão verdadeira para ser compartilhada. A pergunta para você que estuda a Bíblia é se de fato você já teve um encontro pessoal com o Verbo da vida, um encontro pessoal com Deus. O segundo, testemunho pessoal. Apenas por meio pessoal se promove comunhão verdadeira, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. Duas expressões aqui são usadas para nos informar a maneira como a comunhão verdadeira é comunicada. Damos testemunhos e vos anunciamos. Todos sabemos que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo.
Romanos 10, 17. Que os cristãos devem ir pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E que devemos ser testemunhas de Deus em todos os lugares. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Atos 1:8. Somente por meio do testemunho dos cristãos, uma pessoa pode chegar ao conhecimento da verdade que há em Cristo, nascer de novo e ser introduzida no corpo de Cristo. E é desse modo que acontece a comunhão dos salvos. Segundo, a comunhão verdadeira reflete a vida de Deus em nós. A comunhão verdadeira e ajuntamento natural, a distância entre a comunhão verdadeira e o ajuntamento natural é proporcional à distância entre a vida e a morte. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunhos e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O ajuntamento de pessoas sem a vida que há em Cristo é semelhante à comunhão que acontece em um cemitério. Pessoas colocadas juntas, mas sem poder de compartilhar vida. O filho pródigo experimentou bem esse fato quando desejava fartar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Lucas 15, 16. Ainda que seja bonito ver pessoas juntas em sociedade, até mesmo na sociedade familiar, espiritualmente falando, seus participantes nada têm a oferecer, a não ser que conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. A presença de Deus e a comunhão verdadeira. A presença de Deus faz enorme diferença, tanto na forma como no conteúdo da comunhão verdadeira, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunhos e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. 1 João 1:2. Quando Jesus está presente em um ajuntamento, as coisas são diferentes. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram essa experiência. A gente vê isso em Lucas 24, de 13 a 35. Quando Jesus faz parte do processo, há predomínio da palavra de Deus. Seu santo caráter é comunicado aos participantes do grupo. Há santidade de propósito, temor do Senhor, manifestações claras de seu amor nas conversas, nos planos e nas realizações comuns. O Senhor Jesus fez diferença, quando os discípulos enfrentaram tempestade. Marcos 4, de 37 a 39. Quando uma mãe saiu de Naim para sepultar o seu único filho. Lucas 7, de 11 a 17. Ou quando o grupo se reuniu em grande multidão e não havia pão para todos comerem. Da mesma forma, nossa vida em comum é muito diferente quando o Senhor Jesus é presente, dominando os relacionamentos e usando a vida daqueles que unem ou que se unem para o louvor da sua glória. Terceiro, a comunhão verdadeira produz alegria completa. 1 João 1, 3 e 4. Diz assim: o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Pode ser compartilhada pelo Pai com seu Filho Jesus Cristo. Muitos pensam que ser cristão é ter uma vida triste, ou que se mede a espiritualidade de alguém pela maneira séria, sem manifestação de alegria, sem o sorriso aberto, a boa gargalhada, o gostoso sentimento de bem-estar. A Bíblia não ensina assim. O que se deve observar é que há grande diferença entre a alegria do cristão e o que é resultante do pecado. Finalmente, se percebe quando a alegria é pecaminosa, ela inclui deboche, malícia, maldade, egoísmo de toda sorte. Do outro lado, a alegria que ninguém poderá tirar é tão livre das marcas do pecado que se pode gozá-la livremente, sem culpas ou temores. A alegria, segundo Deus, é diferente. Deve ser compartilhada pelos cristãos em Cristo Jesus. Alegria é experiência que se comunica, que não se contém fechada e individual. Por isso, o texto faz imediata relação entre a alegria e comunhão. Todo aquele que goza comunhão verdadeira com Deus e sua igreja é naturalmente tomado pelo desejo de trazer outros a essa comunhão. Trata-se de algo tão especial que o Senhor Jesus deu. Vós, alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras mais, eis que agora ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Colossenses 1, 21 e 22. A alegria verdadeira vivida pela igreja primitiva foi naturalmente manifestada no partir do pão, na comunhão, no ajuntamento diário daqueles que iam sendo salvos. Atos 2, 44 a 47. Quanto mais plena, quanto mais abundante a vida cristã, mais ela se determinará para benefício de outros. Finalizando, comunhão é uma palavra especificamente cristã e indica a participação comum na graça de Deus, a salvação de Cristo e a presença do Espírito no ser interior, que é o direito de nascimento espiritual de todos os cristãos. O Verbo da vida se manifestou desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Teve como objetivo dar a todos os que crerem o poder de serem feitos filhos de Deus, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. O mesmo Verbo da vida que testemunhamos diariamente é aquele que concede ao homem a bênção da comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Que sejamos sensíveis à sua voz e possamos testemunhar do Verbo da vida para que mais pessoas tenham comunhão com Deus. Amém. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor de crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo
Estamos falando. Afirmam que Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.